Fala galera, bom, eu tô muito animado pro vídeo de hoje porque é sobre uma série que eu tô completamente obcecado. Eu não terminei de ver ainda, então não precisa se preocupar que esse vídeo não vai ter spoiler. Ele é pra dar uma ajudada pra você que tá assistindo, pra você que tem vontade de assistir. Eu sei que é uma série confusa, então pretendo esclarecer isso pra vocês aqui. Antes de começar o vídeo, já quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar seu like aqui embaixo e também deixar avisado que minhas redes sociais estão todas aqui. Então também depois me segue lá pra vocês ficarem sabendo das coisas mais rápido, quando vai sair vídeo, poderem conversar comigo. Então vamos lá que esse vídeo vai ser meio grande, mas eu vou tentar fazer ele não ser cansativo. Eu vou tentar não me estender aqui muito a respeito do livro para poder focar mais na série, mas a série American Gods ela foi baseada num livro que tem o mesmo nome, que foi escrito em 2001 por Neil Gaiman e foi lançado no Reino Unido. Na época que o livro foi lançado, Neil Gaiman disse que ele tinha planos para fazer uma continuação e que desde o começo do projeto American Gods era para ter o livro 1 e o livro 2. E em 2011 ele disse que começou a trabalhar na continuação. Então aparentemente, provavelmente vamos ter uma continuação do livro do American Gods, mas por enquanto ainda não saiu. Então, nesse ano, em 2017, foi lançado pelo canal Starz, escrito por Bryan Fuller e Michael Green, são bem conhecidos no mundo do cinema. O Bryan Fuller já trabalhou como roteirista em Hannibal, Pushing Daisies, Heroes, Star Trek. E o Michael Green já trabalhou como produtor no novo filme do Alien, ele trabalhou no Lanterna Verde, ele trabalhou no Logan. Então são dois nomes bem respeitados e que todo mundo estava esperando que viessem deles uma série muito boa. Então tivemos o lançamento de American Gods, que até agora a pessoa viu elogios a respeito da série. Aparentemente, a galera que leu o livro, eu não faço parte dessa galera, não li, mas elogiou muito a série, disse que a série está muito bem adaptada e muito fiel ao livro em relação às características dos personagens, em relação às características das figuras reais de mitologias que existem, que foram usadas no livro. E agora a série teve o final da temporada, que também foi muito elogiada, mas como eu falei pra vocês, eu ainda não assisti. A ideia desse vídeo não é contar a história da série, porque eu não quero gastar tempo nisso, porque a série faz uso de inúmeros deuses presentes em inúmeras mitologias que existem, que se mudam para os Estados Unidos para buscar novos adoradores, porque a perda de adoradores e o fato de que não tem ninguém que é devoto a eles é basicamente a única coisa que pode acabar com Deus, porque se não tiver quem adore ele, não é nada. Então, como a série faz uso de inúmeras mitologias que não são tão conhecidas pelas pessoas e de deuses que não são tão conhecidos também, resolvi fazer esse vídeo para poder explicar para vocês quem são as entidades da série, quais são os propósitos delas, por que elas são representadas das formas que elas são na série, por que os personagens têm as características que têm, por que eles fazem o que eles fazem, e para vocês poderem entender um pouco mais quem são os deuses americanos. Na série vocês vão ver tanto deuses presentes em mitologias que existem, quanto deuses criados pela série, para poder preencher algumas lacunas na história aí que ficaram bem interessantes. Eu vou começar falando dos deuses criados pela série, depois eu vou para os deuses que já existem, para vocês entenderem quem são todos eles. Começando pelo deus Vulcan. O Vulcan ele não existe no livro, e ele não é necessariamente um deus atual, ele é um deus que representa coisas antigas, porém ele não existe em mitologia nenhuma. O nome Vulcan foi baseado no deus Vulcano da mitologia romana, que tem sua representação na mitologia grega como Hefesto. Hefesto é o deus do fogo e dos vulcões. Na série, Vulcan é o deus da guerra, que na realidade, na mitologia grega, seria Ares. Por isso que eu falei que ele não é, na verdade, um deus que existiu em nenhuma mitologia. Apesar dele ser uma figura ali presente, transitando entre a mitologia romana e a grega, ele de fato, a figura do Vulcan não está certinha em nenhuma mitologia, mas ele foi baseado em Hefesto e tem as características basicamente de Ares, então eu acredito que ele tenha sido uma homenagem ali a toda essa parte da mitologia grega e romana, porém não tá, em nenhuma delas. Continuando, temos uma outra deusa que está presente na vida de todo mundo, que é a Mídia. A Mídia aparece na série em alguns momentos ali falando com o Shadow, que é o personagem principal, pelas televisões. Ela cada hora utiliza uma personagem midiática famosa para poder se comunicar com ele. E basicamente o que a mídia faz é manipular seu conteúdo e manipular o que é passado para as pessoas, para que dessa forma ela consiga influenciar as pessoas e fazer com que as pessoas admirem e adorem ela. Não é preciso nem dizer que a mídia, sem nenhuma dúvida, hoje em dia é uma das coisas que mais tem seguidores e adoradores no mundo, então ela faz muito bem seu papel, sendo uma deusa ou não. Na série também é mostrado o Technical Boy, que ele é muito confundido um pouco ali com os princípios da mídia. Ele na verdade é o deus das tecnologias, ou seja, os celulares, a internet, os gadgets, tudo isso que faz com que você adore, seja devoto e seja escravo da tecnologia, é basicamente o que alimenta e o que fortalece ele. Vocês podem ver na série que ele é um deus muito novo, ele é jovem, ele é bem prudente, ele faz um monte de merda, porque ele na realidade é um deus novo, ele foi criado há pouco tempo. Mas sem nenhuma dúvida ele é um dos deuses mais poderosos que existem, porque hoje em dia ele é um dos mais adorados. Basicamente todo mundo é devoto à tecnologia e todo mundo é escravo da tecnologia, então ele no caso é um dos deuses mais adorados e com maior quantidade de devotos no mundo, mesmo sendo um dos deuses mais recentes. Na série também temos uma outra entidade que é o Mr. World. Toda a estética do Mr. World foi baseada nos espiões, que são personagens bem famosos nos filmes, e a função dele é mais ou menos essa. Ele tem a função de espionar os deuses novos e de caçar
caçar os deuses antigos. Agora a gente vai para a parte dos deuses antigos, que são as histórias mais complexas, mas eu vou tentar resumir elas aqui para vocês, para pelo menos vocês entenderem porque os personagens têm as funções que eles têm na série. As Zórias ou Auroras são personagens da mitologia eslava, e elas têm uma história bem simples, eu vou tentar resumir aqui para vocês. Existem duas versões da história das Auroras, em algumas elas são 3 irmãs e em algumas elas são 2. Na grande maioria elas são 2, então eu vou contar a história das 2. Na mitologia eslava, as Auroras servem o deus Sol, ou seja, elas são responsáveis por abrir tanto o portão para o Sol poder sair durante a manhã, e como fechar o portão quando o Sol retorna à noite. Cada uma das Auroras é responsável por abertura e fechamento desses portões. Tem a Aurora da Manhã e a Aurora da Noite. Elas também são chamadas em algumas histórias de as Guardiãs do Universo, porque elas também têm uma outra responsabilidade, que é a seguinte. Na constelação da Ursa Menor tem também a constelação de um cachorro, que é considerado pela mitologia eslava o cachorro do juízo final. Basicamente, toda noite esse cachorro tenta se soltar das correntes que prendem ele no céu, e se ele conseguir fazer isso, ele comeria a constelação da Ursa Menor e dominaria o mundo. As Auroras, então, além de abrir e fechar o portão para o Deus Sol poder sair, elas também são responsáveis por vigiar esse cão e fazer com que ele não se solte dessas correntes e, consequentemente, não domine o mundo todo. A terceira Aurora que eu estava falando para vocês, que não aparece em todas as histórias, quando ela aparece, ela é chamada de Aurora da Meia-Noite, e basicamente o que acontece é que o Sol morre todas as noites no colo dela e renasce todas as manhãs. Essa Aurora é associada com algumas coisas negativas, como morte, doenças, etc. Porém, também é associada ao renascimento, porque o Sol, renascia com ela todo dia. Na série nós temos 3 Órias, então na realidade Neil Gaiman resolveu usar a história das 3 Auroras e não das 2. Outro deus que também aparece na série com o nome de Mr. Nancy é o deus africano Anansi. A história de Anansi é um pouco longa, então eu vou resumir aqui pra vocês entenderem porque ele é da forma que ele é. Na história de Anansi, ele é meio homem e meio aranha. E basicamente o que ele quer é poder trazer as histórias pro mundo, porque na realidade no mundo em que Anansi vive, no mundo antigo, não tinha histórias a serem contadas, e todas as histórias ficavam retidas com o deus Niame, que era o deus do céu. Anansi, então, já que é meio homem e meio aranha, ele tece uma teia da terra até o céu, para poder pedir para Niame liberar as histórias para o mundo. Niame então diz que ele poderia liberar as histórias, mas que teria um preço. Anansi teria que trazer 3 criaturas mitológicas para Niame para que ele liberasse o baú das histórias e Anansi pudesse contar as histórias para o mundo. Anansi consegue levar as criaturas para Niame, porém ele trapaceia nos acordos que ele fez com as criaturas. Então ele consegue as histórias, ele passa para a aldeia dele, as histórias acabam se espalhando. Porém, Anansi acabou sendo muito associado à trapaça e à enganação e à manipulação, já que foi basicamente os recursos que ele usou para conseguir pegar o baú. É acreditado pela lenda de Anansi que ele consegue enganar até mesmo os deuses com o poder de manipulação que ele tem das palavras dele. Por isso, na série, ele é um grande contador de histórias e ele consegue, sim, manipular e influenciar todas as pessoas que ele quer só contando as histórias dele. Outro ser mitológico que aparece na série, que na verdade é do folclore irlandês e não é um deus, é o Leprechaun. Vocês provavelmente algumas vezes já viram os Leprechauns em filmes, tanto da Disney, um monte de outros filmes infantis e filmes adultos também. Eles são seres bem presentes, na verdade, na cultura atual. São aqueles pequenos duendezinhos ruivos que carregam um trevo de 4 folhas. E na história dos Leprechauns, eles eram sapateiros das fadas. E eles todos possuíam uma moeda de prata que toda vez que eles gastavam, ela voltava pro bolso deles. Então eles conseguiam, com isso, comprar as coisas sem gastar dinheiro. Na lenda dos Leprechauns, se você conseguir pegar um Leprechaun, você não pode parar de olhar pra ele nem por um segundo, você não pode nem piscar. E se você consegue fazer isso por tempo suficiente pra ele achar que não vai conseguir escapar, ele vai te contar aonde está o pote de ouro dele. Outra deusa presente na série é a deusa Easter, que ela, na verdade, está presente em 3 mitologias diferentes, ela tem significados diferentes nas 3 mitologias, porém ela é muito associada a amor, fertilidade. Ela é também associada em algumas lendas a renascimento, mas uma coisa que as pessoas confundem muito é de achar que o nome dela foi o que deu origem ao termo Páscoa em inglês, que também é Easter. Essa confusão também acontece porque quando a Igreja Católica dominou tudo, eles começaram a usar o dia em que Easter era celebrada para poder celebrar Páscoa. Então muitas pessoas acham que ela, na verdade, deu origem ao feriado da Páscoa, mas não foi. Foi só uma adaptação para que o calendário não mudasse tanto. Uma das deusas que eu mais tive dificuldade de achar para poder fazer esse vídeo, informação sobre ela, foi a deusa Bilquis, que aparece na série. Eu não sei se o nome dela fala assim, talvez fale Bilquis ou não sei, talvez fale uma outra coisa. Ela aparece em relatos de muitas religiões diferentes, ela aparece em relatos do Antigo Testamento, ela aparece em histórias do Iêmen, da Etiópia, no Alcorão, no Torá. Eu não consegui uma confirmação concreta de que a Rainha do Sabá existiu. Aparentemente ela foi uma figura histórica, mas tem histórias, enfim, fantasiosas sobre ela. Eu não entendi até agora por que ela na série é tão associada a sexo e por que ela tá, enfim, transando o tempo todo. Porque em nenhuma das histórias que eu li a respeito dela, ela tinha nenhuma associação com isso. Até queria pedir pra vocês que sabem a respeito disso, comentem aqui, porque eu realmente não encontrei. A história mais famosa dela é uma história em que ela vai se encontrar com o rei Salomão, eles eram os 2 maiores líderes do mundo, e ele ouve falar que ela tem pernas de bode. Por isso ele pede pra instalar um espelho no chão, pra que quando ele vá se relacionar com ela, ele veja que ela realmente tem. Só que ela descobre isso, então ela faz uma magia, e ela consegue aparentar ter pernas normais, e aí com isso ela consegue um filho dele,
mas essa é a história mais famosa deles. Então eu não sei se porque a única história que ficou mais famosa é uma história em que eles transam, acabou virando ela na série uma ninfomaníaca louca. Não sei porquê, me expliquem. E por último temos duas figuras muito importantes da mitologia nórdica, que é Odin e Loki. Loki, na pesquisa que eu fiz um pouco mais aprofundada sobre o assunto, eu descobri que ele é um dos deuses mais complexos que existem, que ele tem inúmeras características e interpretações diferentes em inúmeras fases da mitologia. As únicas coisas que batiam em todas as histórias que eu li foi de que ele está sempre associado à maldade e trapaça, ele não é uma coisa positiva para a mitologia nórdica. Ele não é filho de Odin, isso é uma coisa que muita gente acha também, ele na verdade é meio gigante e meio deus. Ele vive junto com o clã de deuses de Odin, porém ele não é um parente de Odin. Inclusive, em algumas histórias, Loki aparece até como irmão adotivo de Odin. E por fim, temos o Mr. Wednesday, que é um dos protagonistas da série, que é, na verdade, Odin. Pra quem não sabe, Odin é o deus mais poderoso da mitologia nórdica. Ele é muito associado à sabedoria, morte e guerra, e ele, na verdade, é o deus mais poderoso do clã de deuses que ele faz parte. Só que o clã de deuses que ele faz parte é o clã mais poderoso. Então, consequentemente, ele é o deus mais poderoso. Ele normalmente é representado com apenas um olho e com 2 corvos nos seus ombros. Uma dica que, inclusive, foi lançada em um dos posts de divulgação da série, em que o Mr. Wednesday aparece exatamente assim. Eu sei que esse vídeo provavelmente ficou longo, eu tentei não me estender muito nas histórias, eu li muito mais coisas do que eu falei pra vocês, mas foi o que eu achei que era necessário pra vocês entenderem e o necessário pro vídeo não ficar cansativo. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre os deuses e agora que vocês forem assistir a série, vocês vão saber quem eles são, ou se vocês já assistiram agora, vocês sabem melhor quem eles são. Mas é isso, não esquece de deixar o like aqui embaixo se você gostou e se inscrever no canal. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, então me segue lá pra vocês poderem também conversar comigo e ficar sabendo mais sobre os vídeos e também poder me mandar sugestão, pode falar comigo por lá. Aqui embaixo também tá a minha caixa postal, se vocês quiserem mandar alguma coisa, estão todas as informações aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.